A Riqueza das Nações, obra de Adam Smith, parte 2. Em todo outro ofício e manufatura, os efeitos da divisão do trabalho são similares ao desta, bem pouco importante. Entretanto, em muitas o trabalho não pode ser tão subdividido nem reduzido a tão grande simplicidade de operação. A divisão do trabalho, porém, tanto quanto possa ser introduzida, ocasiona em toda técnica um proporcional aumento das forças produtivas do trabalho. A separação de atividades e empregos parece ter tido lugar em consequência desta vantagem. Esta separação também é geralmente levada ao extremo nos países que gozam do mais elevado grau de indústria e aperfeiçoamento. O que é o trabalho de um homem num estado rústico da sociedade é geralmente o de vários numa aperfeiçoada. Em toda sociedade aperfeiçoada, o lavrador geralmente nada mais é senão um lavrador. O artífice nada mais é que um artífice. O trabalho também que é necessário para produzir qualquer manufatura completa é quase sempre dividido por um grande número de mãos. Quantos ofícios diferentes não estão empregados em cada ramo das manufaturas do linho e da lã, dos cultivadores aos braqueadores e penteadores, ou tintureiros e alfaiates? A natureza da agricultura, de fato, não admite tantas divisões do trabalho, nem uma separação tão completa de uma atividade da outra quanto nas manufaturas. É impossível separar tão inteiramente o trabalho do pecuarista do trabalho do cultivador de cereais, como a indústria do carpinteiro é comumente separada da do ferreiro. O fiador é quase sempre uma pessoa distinta do tecelão, mas o orador, o gradeador, o semeador e o segador são costumeiramente o mesmo homem. As ocasiões para estas diferentes espécies de trabalho, retornando com as diferentes estações do ano, impedem que um homem esteja constantemente empregado em qualquer uma delas. Esta impossibilidade de se fazer uma separação tão inteira e completa de todos os vários ramos do trabalho empregado na agricultura seja talvez a razão por que o aumento das forças produtivas do trabalho neste mister nem sempre mantenha o passo com uma melhoria das manufaturas. As nações mais opulentas, deveras, geralmente superam todas as suas vizinhas na agricultura, bem como nas manufaturas, mas comumente distinguem-se mais por sua superioridade nestas que naquela. Suas terras são, em geral, mais bem cultivadas e têm mais trabalho e despesa e investimentos nela, produzem mais em proporção à extensão e fertilidade natural do solo. Mas esta superioridade de produção raramente supera proporcionalmente o trabalho e a despesa. Na agricultura, o lavor do campo rico nem sempre é muito mais produtivo que o do pobre. Ou pelo menos, nunca é tão produtivo quanto é comum em manufaturas. O cereal do país rico, portanto, nem sempre, no mesmo grau de excelência, chegará mais barato ao mercado do que o do pobre. O trigo da Polônia, no mesmo grau de excelência, é tão barato quanto o da França, apesar da superior opulência e desenvolvimento deste último país. O trigo da França, nas províncias em que é produzido, é tão bom e, na maioria dos anos, quase do mesmo preço que o cereal inglês. No entanto, em opulência e desenvolvimento, a França seja talvez inferior à Inglaterra. As terras cerealíferas inglesas, porém, não são bem cultivadas que as da França. As terras cerealíferas inglesas, porém, são mais bem cultivadas que as da França, e as da França são ditas melhor cultivadas que as da Polônia. Mas, se o país pobre, apesar da inferioridade de seu cultivo, pode, em certa medida, rivalizar com o rico no preço e na qualidade de seus cereais, não pode ter pretensões a tal competição quanto às suas manufaturas, pelo menos se as manufaturas adaptam-se ao solo, clima e localização do país rico. As ceras francesas são melhores e mais baratas que as da Inglaterra,
porque a manufatura da seda, além de suportar os pesados encargos de sua importação em bruto, não se adaptam tão bem ao clima da Inglaterra como o da França. Mas as ferragens e as lãs grossas produzidas na Inglaterra estão além de qualquer comparação com as da França e também são muito mais baratas, no mesmo grau de qualidade. Na Polônia, disse que há poucas manufaturas de qualquer espécie, exceção feita às mais grosseiras manufaturas caseiras, sem as quais nenhum país pode subsistir direito. Este grande aumento da quantidade de trabalho que, em consequência da divisão do trabalho, o mesmo número de pessoas é capaz de executar deve-se a três circunstâncias. Primeira, ao aumento de destreza em cada operário. Segunda, a economia de tempo que incomumente perdido ao passar de uma espécie de trabalho para outra. Finalmente, a invenção de grande número de máquinas que facilitam e abreviam o trabalho e permitem a um homem fazer o trabalho de muitos. Primeiro, a melhora da destreza do operário necessariamente aumenta a quantidade de trabalho que ele pode fazer, e a divisão do trabalho, reduzindo a ocupação de cada homem a alguma operação simples e tornando esta operação o único emprego de sua vida, necessariamente aumenta em muito a destreza do operário. Um ferreiro comum que, se bem que acostumado ao malho, nunca teve de fazer pregos, se em alguma ocasião for obrigado a tentar fazê-los, dificilmente, estou certo, conseguirá fazer mais que 200 ou 300 pregos num dia, e estes muito ruins. Um ferreiro acostumado a fazer pregos, que não tenha tido isto como única ou principal ocupação, dificilmente poderia fazer com sua máquina diligência mais de 800 ou 1000 pregos por dia. Já vi vários rapazes com menos de 20 anos que nunca exerceram outro ofício senão fazer pregos e que, ao esforçar-se, podiam fazer cada um mais de 2.300 pregos por dia. A confecção de um prego, porém, de modo algum é a operação das mais simples. A mesma pessoa aciona o fole, atiça ou controla o fogo, se necessário, aquece o ferro e forja todas as partes do prego. Ao forjar a cabeça, ele também é obrigado a trocar de ferramentas. As várias operações em que a feitura de um alfinete ou de um botão de metal é subdividida são todas elas muito mais simples e a habilidade da pessoa cuja vida tenha sido a única ocupação de executá-las é usualmente muito maior. A rapidez com que algumas das operações desses fabricantes é executada excede o que se é possível imaginar, uma vez que a mão humana é capaz de adquirir habilidades e velocidades extraordinárias. Ganha-se vantagem economizando o tempo comumente perdido ao passar de uma espécie de trabalho para outra. É impossível passar muito rapidamente de um tipo de trabalho para outro feito num lugar diferente e com ferramentas bem diferentes. Um tecelão rural que cultiva uma pequena propriedade deve perder uma boa parte do tempo passando de seu tear para o campo e do campo para o seu tear. Quando os dois afazeres podem ser exercidos numa mesma oficina, a perda de tempo é sem dúvida muito menor. Mesmo neste caso, ainda é considerável. Um homem comumente se distrai um pouco ao passar de uma ocupação para outra. Ao começar um novo trabalho, ele é raramente atento e aplicado. Sua mente, como dizem, está distante e por algum tempo ele mais divaga do que se aplica. O hábito de distrair-se e aplicar-se descuidada e indolentemente, que é natural ou necessariamente adquirido por todo trabalhador do campo, é obrigado a mudar de trabalho e ferramentas a cada meia hora e aplicar o braço em 20 diferentes maneiras quase todo dia de sua vida, tornando-o quase sempre indolente e descuidado, incapaz de qualquer aplicação vigorosa, mesmo nas ocasiões mais prementes. Independentemente, portanto, de sua deficiência em matéria de destreza, somente esta causa deve sempre reduzir consideravelmente a quantidade de trabalho que ele é capaz de executar.
Terceiro e último, todos devem perceber quanto o trabalho é facilitado e abreviado pela aplicação da maquinária adequada. É desnecessário dar exemplos. Apenas observarei que a invenção de todas aquelas máquinas pelas quais o trabalho é tão facilitado e abreviado parece ter sido originalmente devida à divisão do trabalho. Os homens tendem sempre a descobrir métodos mais fáceis e prontos de atingir qualquer objetivo, quando toda a atenção de suas mentes é dirigida para aquele único objetivo, do que quando está dissipada em meio à grande variedade de coisas. Mas, em consequência da divisão do trabalho, toda a atenção do homem vem a ser naturalmente dirigida para algum objetivo muito simples. É de esperar, naturalmente, portanto, que este ou aquele dos que estão empregados em cada ramo particular do trabalho achem métodos mais fáceis e prontos de fazer seu trabalho próprio, sempre que a natureza deste admitir um tal aperfeiçoamento. Grande parte das máquinas utilizadas nas manufaturas, em que o trabalho é grandemente subdividido, foi originalmente invenção de simples operários que, cada um deles ocupado em alguma operação bem simples, naturalmente voltaram seus pensamentos para descobrir métodos mais fáceis e rápidos para executá-la. A quem quer que tenha acostumado a visitar tais manufaturas, devem ter sido mostradas amiudamente ótimas máquinas, invenções de tais operários para facilitar e acelerar sua parte do trabalho. Nas primeiras máquinas a vapor, um menino era sempre usado para abrir e fechar alternadamente a comunicação entre a caldeira e o cilindro, conforme o pisão subisse ou descesse. Nas primeiras máquinas, um menino era sempre usado para abrir e fechar alternadamente a comunicação entre a caldeira e o cilindro, nas máquinas de vapor, conforme o pistão subisse ou descesse. Um destes meninos, que gostava de brincar com seus companheiros, notou que, atando um cordão da alavanca da válvula que abria essa comunicação à outra parte da máquina, a válvula abriria e fecharia sem sua assistência, deixando-o livre para divertir-se com colegas de brincadeira. Um dos maiores aperfeiçoamentos feitos nesta máquina foi assim descoberta de um menino que deveria poupar-se trabalho. Um dos maiores aperfeiçoamentos feitos nesta máquina foi assim descoberta de um menino que queria poupar-se trabalho. Toda melhoria de máquinas, porém, de modo algum foi invenção só daqueles que tiveram ocasião de usá-las. Muitas vezes deveu-se à engenhosidade dos fabricantes das máquinas. Quando construí-las, tornou-se uma indústria à parte, e outras vezes deveu-se àqueles chamados filósofos ou homens especulativos, cujo negócio não é fazer algo, mas observar tudo, e que, por esta razão, são a miúde capazes de combinar o poder dos mais distantes e dissimilares objetos. No progresso da sociedade, a filosofia ou especulação torna-se, como qualquer outro emprego, a principal ou única ocupação e negócio de uma classe particular de cidadãos. Tal como toda outra ocupação, também está subdividida num grande número de ramos diferentes, cada um permitindo o trabalho de uma peculiar tribo ou classe de filósofos. E esta subdivisão do emprego em filosofia, bem como em todo outro negócio, melhora a destreza e poupa tempo. Cada indivíduo torna-se mais esperto em seu ramo particular, mais trabalho é feito pelo todo e a quantidade de ciência é consideravelmente, por isso, elevada. É a grande multiplicação da produção de todas as diferentes técnicas, em consequência da divisão do trabalho que ocasiona, numa sociedade bem governada, aquela opulência universal que se estende às classes mais baixas do povo. Todo operário tem uma grande quantidade do próprio trabalho disponível, além de suas necessidades, e todo outro operário, estando exatamente na mesma situação, fica capacitado a trocar grande quantidade dos próprios bens por uma grande quantidade, ou o que
dá no mesmo pelo preço de uma grande quantidade dos bens dos outros. Fornece-lhes abundantemente o que eles precisam, e estes o abastecem com o que precisar. É uma abundância geral, e uma abundância de geral divide-se. Fornece-lhes abundantemente o que eles precisam, e estes o abastecem com o que precisar. E uma abundância geral difunde-se por todas as classes sociais. Observai as comodidades do mais simples artífice ou jornaleiro num país civilizado e desenvolvido, e percebereis que o número de pessoas cuja indústria, uma parte, mesmo que mínima, foi empregada em proporcionar-lhe tal conforto, excede todo cálculo. O casaco de lã, por exemplo, que cobre o jardineiro, grosseiro e áspero que possa parecer, é produto do labor combinado de grande multidão de operários. O pastor, o tosador de lã, o penteador, o cordador, o tintureiro, o fiador, o tecelão, o pisoeiro, o alfaiate, com muitos outros, todos eles devem reunir suas técnicas para perfazer mesmo esta produção caseira. Quantos mercadores e transportadores também devem ser empregados para transportar os materiais de alguns destes trabalhadores para outros que frequentemente vivem em uma região muito distante do país. Quanto comércio e navegação, em particular, quantos armadores, marujos, fabricantes de velas, cardoeiros devem ser empregados para reunir as diversas drogas usadas pelo tintureiro, que muitas vezes vêm dos cantos mais remotos do mundo. Que variedade de trabalho também é necessária para produzir as ferramentas do mínimo destes operários. Para não falar das complicadas máquinas, como o navio do marujo, a mó do pisoeiro, ou mesmo o tear do tecelão, consideremos apenas que diversidade de trabalho é necessária para formar aquela máquina simplíssima, a tesoura com que o pastor tosa a lã, o mineiro, o construtor da fornalha para derreter o minério, o madeeiro, o carvoeiro que fornece o carvão para fundição, o tijoleiro, o pedreiro, os operários da fornalha, o mestre do forno, o mestre da forja, o ferreiro, todos devem reunir suas técnicas para fabricar a tesoura. Fôssemos examinar, do mesmo modo, todas as diversas partes de sua vestimenta e mobília doméstica, a camisa de linho grosso que veste sobre a pele, os sapatos que cobrem seus pés, a cama em que se deita e todas as peças que a compõem, a grelha da cozinha onde prepara suas vitualhas, os carvões de que se utiliza para tanto, escavado das entranhas da terra e trazido a ele talvez por um extenso oceano e um longo transporte terrestre. Todos os outros utensílios de sua cozinha, tudo o que cobre sua mesa, as facas e os garfos, os pratos de barro ou de estanho, em que ele serve e reparte suas vitualhas, as diversas pessoas emprenhadas em preparar seu pão e sua cerveja, a janela de vidro que deixa entrar o calor e a luz e deixa de fora o vento e a chuva, com todo o conhecimento e a arte necessários para preparar aquela linda e feliz invenção, sem o que essas regiões setentrionais do mundo dificilmente poderiam ter conseguido habitação confortável, bem como as ferramentas de todos os operários empregados na produção destas várias comodidades. Se examinarmos, repito, todas essas coisas e considerarmos que variedade de trabalho é empregada em cada uma delas, perceberemos que, sem a assistência e a cooperação de muitos milhares de mais simples pessoas num país civilizado, não poderia ser dotada, nem mesmo de acordo com o que falsamente imaginamos, da maneira mais fácil e simples pela qual comumente está acomodada. Comparada, de fato, com o mais extravagante luxo dos grandes, sua acomodação, sem dúvida, deve parecer muito simples, e ainda assim pode ser
verdade que as acomodações de um príncipe europeu nem sempre excedem tanto a de um frugal e industrioso camponês, quanto a acomodação deste excede a de muito rei africano, mestre absoluto das vidas e liberdade de 10.000 selvagens nus. Do princípio que dá ocasião à divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho, da qual tantas vantagens derivam, não é originalmente efeito de qualquer sabedoria humana, que prevê e provê aquela opulência geral a que dá ocasião. É necessária, se bem que muito lenta e gradual, consequência de uma certa propensão da natureza humana que não tem em vista uma utilidade tão extensa. A tendência para comerciar, barganhar e trocar uma coisa por outra. Se esta propensão é um dos princípios originais da natureza humana, de que não se pode falar mais, ou se, como parece mais provável, é a consequência necessária das faculdades da razão e da fala, não pertence à investigação de nosso presente assunto. É comum a todos os homens, não sendo encontrada em nenhuma outra raça de animais, que parecem não conhecer esta nem nenhuma outra forma de contratos. Dois galgos, perseguindo a mesma lebre, por vezes têm a aparência de agirem em alguma espécie de concerto. Cada um dirige-se para seu companheiro ou procura interceptá-la quando seu companheiro a dirige para si. Isto, no entanto, não é o efeito de contrato, mas da concorrência acidental de suas paixões pelo mesmo objeto num dado momento. Ninguém jamais viu um cão fazer uma troca justa e deliberada de um osso por outro, com outro cão. Ninguém jamais viu um animal, por seus gestos e gritos naturais, dizer a outro: isto é meu, aquilo seu, estou querendo trocar isto por aquilo. Quando um animal deseja obter algo de um homem, não tem outros meios de persuasão senão ganhar o favor daqueles cujo serviço requer. Um cãozinho acaricia sua mãe e um perdigueiro procura por 1000 atrações chamar a atenção de seu dono que está jantando, quando quer ser alimentado por ele. O homem usa, às vezes, a mesma arte com seus semelhantes, e, quando não tem outro meio de levá-los a agir de acordo com suas inclinações, procura por toda servil e bajuladora atenção obter sua vontade. Não tem tempo, porém, de assim fazer em toda ocasião. Na sociedade civilizada, ele está precisando a toda hora de cooperação e assistência de grandes multidões, sendo sua vida inteira mal o suficiente para ganhar a amizade de umas poucas pessoas. Em quase toda outra raça de animais, cada indivíduo, quando chega à maturidade, é inteiramente independente e, em seu estado natural, não tem ocasião para a assistência de qualquer outra criatura viva. Mas o homem tem quase constantemente ocasião para o auxílio de seus semelhantes, e é em vão que ele o espere apenas por benevolência. Ele poderá prevalecer, mais provavelmente, se puder interessar o amor próprio deles em seu favor e mostrar-lhes que é para sua própria vantagem fazer para ele aquilo que estás lhe exigindo. Quem quer que ofereça a outra em uma barganha de qualquer tipo, está propondo isto. Dá-me aquilo que desejo e terás isto que desejas. É o significado de toda a oferta, sim, e é desta arte que obtemos uns dos outros a franca maioria dos bons ofícios que necessitamos. Não é da benevolência do açougueiro ou padeiro que esperamos nosso jantar, mas da preocupação por seu interesse. Dirigimos-nos não à sua humanidade, mas ao seu amor próprio, e nunca lhes falamos de nossas necessidades, mas das vantagens deles. Ninguém, senão um pedinte, escolhe depender principalmente da generosidade de seus concidadãos, e nem mesmo o mendigo depende dela inteiramente.
A caridade das pessoas de boa vontade realmente fornece-lhe todo o fundo de sua subsistência, mas se bem que este princípio lhe proporcione todas as necessidades da vida de que ele tem precisão, não lhe proporciona no momento em que ele as necessita. A maior parte das suas necessidades esporádicas é suprida da mesma maneira que as das outras pessoas, por acordo, barganha e compra. Com o dinheiro que um homem lhe dá, ele compra comida. As velhas roupas que um outro lhe dá, ele troca por outras roupas velhas, que lhe servem melhor, ou usa para ter alojamento ou comida, ou dinheiro com que ele pode comprar comida, roupas ou alojamento, conforme precisar. Como é por acordo, barganha ou compra que obtemos uns dos outros a maior parte daqueles mútuos bons ofícios de que carecemos, assim é esta mesma disposição comercial que originalmente dá ocasião à divisão do trabalho. Numa tribo de caçadores ou pastores, uma determinada pessoa faz arcos e flechas, por exemplo, com mais prontidão e destreza que qualquer outra. Frequentemente troca-os por gado ou caça, em vez de ela mesma ir ao campo atrás deles, ocupando-se de seu próprio interesse. Portanto, a confecção de arcos e flechas passa a ser sua principal ocupação, e ela se transforma numa espécie de armeiro. Outra é excelente em fazer as armações e coberturas de suas cabanas ou casas imóveis. Está acostumada a ser desta maneira útil aos seus vizinhos, que igualmente a recompensa com gado e caça, até que ela descobre ser de seu interesse dedicar-se inteiramente a este a fazer, tornando-se uma espécie de carpinteiro de casas. Do mesmo modo, uma terceira se torna ferreiro ou caldeeiro, uma quarta tanoeiro ou preparador de couros ou peles, a principal parte da vestimenta dos selvagens, e assim a certeza de ser capaz de trocar todo aquele excesso do produto do trabalho de outros homens, quando tiver ocasião, encoraja todo homem a aplicar-se a uma ocupação em especial, cultivar e levar à perfeição o talento ou gênio que ele possa possuir para aquela particular espécie de negócio. A diferença dos talentos naturais em diferentes homens é, de fato, muito menor do que temos consciência, e o gênio muito diverso, que parece distinguir homens de distintas profissões, quando crescem à maturidade, não é, em muitas ocasiões, a causa, mas sim o efeito da divisão do trabalho. A diferença entre os caracteres mais semelhantes entre um filósofo e um simples carregador, por exemplo, parece surgir não tanto da natureza como do hábito, costume e educação. Quando vieram ao mundo e pelos primeiros 6 ou 8 anos de suas existências, eram quiçá muito semelhantes, e nem seus pais ou companheiros percebiam qualquer diferença notável. Por volta daquela idade, ou pouco depois, passam a empregar-se em várias ocupações. A diferença de talentos vem então a ser notada e cresce gradativamente até que, por fim, a vaidade do filósofo não deseja reconhecer quase qualquer semelhança. A diferença de talentos vem então a ser notada e cresce gradativamente até que, por fim, a vaidade do filósofo não deseja reconhecer quase qualquer semelhança. Mas, sem a disposição de comerciar, trocar e barganhar, todo homem deveria produzir para si mesmo toda a necessidade e utilidade que quisesse ter. Todos deveriam ter as mesmas obrigações a cumprir e o mesmo trabalho a fazer, e não poderia haver tal diferença de emprego que pudesse dar ocasião a qualquer grande diferença de talentos. Assim como é com esta disposição que forma aquela diferença de talentos, tão notável entre homens de diferentes profissões, assim é aquela mesma disposição que torna aquela diferença útil. Muitas tribos de animais reconhecidas como sendo todas da mesma espécie derivam da natureza uma distinção muito mais notável de gênio
que aquela antecedendo o costume e a educação vem ter lugar entre os homens. Por natureza, um filósofo não é, em gênio e disposição, muito diferente de um carregador, como um mastim de um galgo, ou um galgo de um perdigueiro, ou este de um cão pastor. Essas diferentes tribos de animais, no entanto, sendo da mesma espécie, raramente são de alguma utilidade umas para as outras. A força do mastim não é minimamente suportada pela agilidade do galgo, pela sagacidade do perdigueiro ou pela docilidade do cão pastor. Os efeitos desses diferentes gênios e talentos, por falta do poder ou disposição de comerciar e trocar, não podem ser combinados e não contribuem minimamente para a melhor comodidade e utilidade da espécie. Cada animal ainda é obrigado a sustentar e defender a si mesmo, separada e independentemente, não derivando vantagem alguma daquela variedade de talentos com que a natureza distinguiu seus companheiros. Entre os homens, ao contrário, os gênios mais símiles são de uma utilidade uns para os outros. Os diferentes produtos de seus talentos, pela disposição geral para comerciar, barganhar e trocar, são reunidos como que um patrimônio comum, onde qualquer homem pode adquirir a parte do produto, do talento de outros homens de que ele necessitar. Que a divisão do trabalho é limitada pela extensão do mercado. Como é o poder de troca que dá ocasião à divisão do trabalho, assim a extensão desta divisão deve sempre ser limitada pela extensão desse poder, ou, em outras palavras, pela extensão do mercado. Quando o mercado é muito pequeno, ninguém pode ter nenhum encorajamento para dedicar-se inteiramente a um emprego por falta de poder de trocar todo o excesso do produto de seu próprio trabalho, que está muito acima de seu próprio consumo, pelo correspondente do trabalho dos outros homens conforme necessitar. Há algumas espécies de indústria, mesmo do tipo mais inferior, que só podem ser exercidas numa grande cidade. Um carregador, por exemplo, pode achar emprego e subsistência em nenhum outro lugar que não seja uma cidade grande. Um vilarejo é uma esfera demasiado estreita para ele. Mesmo uma cidade com um mercado mediano constante, mal é grande o suficiente para lhe garantir ocupação constante. Nas casas isoladas e em vilarejos espalhados numa região deserta, assim como nas montanhas escocesas, todo lavrador deve ser açougueiro, padeiro e cervejeiro da própria família. Em tais situações, mal podemos esperar encontrar mesmo um ferreiro, um carpinteiro ou um pedreiro, a menos de 20 milhas de outro do mesmo ofício. As famílias dispersas que vivem a 8 ou 10 milhas de distância do mais próximo deles devem aprender a fazer sozinhas um grande número de pequenos trabalhos, para os quais, numa região mais populosa, chamariam pela assistência daqueles artífices. Os artífices do campo são quase sempre obrigados a se aplicarem a todos os diversos ramos da indústria, que têm afinidade uns com os outros, empregando a mesma espécie de materiais. Um carpinteiro do campo lida com todo o trabalho de madeira, um ferreiro do campo com todo o trabalho em ferro. O primeiro não é só um carpinteiro, mas marceneiro, entalhador, fabricante de rodas, arados, carroças e carruagens. As atividades do último são ainda mais variadas. É impossível haver um comércio como o do fabricante de pregos nas regiões remotas do interior das montanhas da Escócia. Tal trabalhador, a uma taxa de 1.000 pregos por dia e 300 dias de trabalho por ano, fará 300.000 pregos por ano. Mas em tal situação seria impossível comerciar 1.000, isto é, o trabalho de um dia em todo um ano. O transporte por água apresenta um mercado mais extenso, aberto a toda espécie de indústria, mais extenso que o transporte terrestre, pois pelo litoral e pelos rios
navegáveis, a indústria de toda espécie começa a se subdividir e aperfeiçoar-se. E frequentemente, só muito tempo depois, estes aperfeiçoamentos se estendem às regiões interiores do país. Uma carroça de duas grandes rodas, conduzida por dois homens e puxada por 8 cavalos, num tempo de 6 semanas, carrega entre Londres e Edimburgo cerca de 4 toneladas de mercadorias. Em cerca do mesmo tempo, um navio tripulado por 6 ou 8 homens, navegando entre os portos de Londres e Leith, frequentemente transporta 200 toneladas de mercadorias. 6 ou 8 homens, portanto, com o transporte por água, podem transportar no mesmo tempo a mesma quantidade de mercadorias entre Londres e Edimburgo que 50 carroças de duas rodas conduzidas por 100 homens e puxadas por 400 cavalos. Sobre as 200 toneladas de mercadorias, portanto, com o mais barato transporte terrestre de Londres a Edimburgo, incide a manutenção de 200 homens durante 3 semanas e também a manutenção, e o que é quase igual à manutenção, o desgaste de 400 cavalos, bem como o de 50 carroções. Entre mentes, sobre a mesma quantidade de mercadorias transportadas pela água, incide apenas a manutenção de 6 ou 8 homens e o desgaste de um navio de 200 toneladas de carga, bem como o vapor de um maior risco ou a diferença e o desgaste de um navio de 200 toneladas de carga, bem como o valor de um maior risco ou a diferença do seguro entre o transporte terrestre e por água. Se não houvesse comunicação entre esses dois lugares, senão por terra, como só poderiam ser transportadas as mercadorias cujo preço fosse considerável em proporção ao seu peso, poderiam transportar apenas pequena parte daquele comércio que atualmente subsiste entre eles, e, consequentemente, poderia dar só pequena parte daquele encorajamento que atualmente podem proporcionar mutuamente as respectivas indústrias. Haveria pouco ou nenhum comércio de qualquer espécie entre as distantes regiões do mundo. Que mercadorias poderiam compensar a dispensa do transporte terrestre entre Londres e Calcutá? Ou se houvesse alguma preciosidade que compensasse esta despesa, com que segurança poderia ser transportada através dos territórios de tantas nações bárbaras? Aquelas duas cidades atualmente, não obstante, praticam um muito considerável negócio entre si, sustentando um comércio mútuo, dando muito encorajamento à indústria uma da outra. Desde que estas, pois são as vantagens do transporte por água, é naturalmente que os primeiros aperfeiçoamentos das técnicas e da indústria sejam feitos, onde esta conveniência abre todo o mundo a um mercado do produto de toda espécie de trabalho e que sempre seja mais retardada a extensão para o interior do país. As regiões interioranas de um país podem, por muito tempo, não ter outro mercado senão sua região circunvizinha, que as separam do litoral e dos grandes rios navegáveis. A extensão de seu mercado, portanto, deve, por um longo período, ser proporcional às riquezas e população daquela região, e, consequentemente, seu aumento deve sempre ser posterior ao desenvolvimento do país. Em nossas colônias norte-americanas, as plantações seguiram constantemente o litoral ou as margens dos rios navegáveis e muito pouco se estenderam a qualquer distância considerável de ambos. As nações que, de acordo com a melhor história autêntica, parecem ter sido as primeiras civilizadas foram aquelas à volta do litoral do mar Mediterrâneo. Este mar, o maior mar interior conhecido no mundo, não tendo marés, nem consequentemente quaisquer ondas, exceto as que são causadas apenas pelo vento, foi pela sua suavidade de sua superfície, bem como pela multidão de suas ilhas e a proximidade das suas costas, extremamente favorável a abandonarem-se as tormentas
ondas do oceano. Passar além das colunas de Hércules, ou seja, navegar além do Estreito de Gibraltar, era no mundo antigo considerado um feito maravilhoso e perigoso. Demorou muito até que mesmo os fenícios e cartagineses, os mais hábeis navegadores e construtores de navios daqueles velhos tempos, o tentassem, e por muito tempo foram as únicas nações a fazê-lo. De todos os países na costa do mar Mediterrâneo, o Egito parece ter sido o primeiro em que a agricultura ou manufaturas foram cultivadas e aperfeiçoadas a qualquer grau considerável. O Egito Superior estende-se apenas algumas milhas Nilo acima, e no Egito Inferior, aquele grande rio se divide em muitos canais que, com a assistência de alguma técnica, parecem ter permitido uma comunicação por água, não só entre todas as grandes cidades, mas entre todas as vilas consideráveis e mesmo a muitas moradias dos campos, quase no mesmo modo que se faz com o Reno e o Maas na Holanda atualmente. A extensão e a facilidade desta navegação interior foram provavelmente as principais causas do primitivo desenvolvimento do Egito. O desenvolvimento agrícola e manufatureiro parece igualmente ter sido da mais alta antiguidade nas províncias de Bengala, nas Índias Orientais, e em algumas das províncias orientais da China, se bem que a grande extensão desta antiguidade não seja autenticada por quaisquer histórias de cuja autoridade nós, desta parte do mundo, tenhamos certeza. Em Bengala, o Ganges e vários outros rios formam um grande número de canais navegáveis, do mesmo modo que o Nilo o faz no Egito. Nas províncias orientais da China, também vários grandes rios formam, por suas diferentes ramificações, multidão de canais, e sua intercomunicação permite uma navegação interior muito mais extensa que a do Nilo ou Ganges, ou talvez do que ambos juntos. É notável que nem os antigos egípcios, nem os hindus, nem os chineses encorajaram o comércio exterior, mas parecem ter derivado toda a sua opulência desta navegação interna. Todo o interior da África e toda aquela parte da Ásia que está a qualquer distância considerável ao norte dos mares Euxino e Cáspio, todo o interior da África e toda aquela parte da Ásia que está a qualquer distância considerável ao norte dos mares Euxino e Cáspio, a antiga Sítia, as modernas Tartária e Sibéria parece, em todas as eras do mundo, ter estado no mesmo estado bárbaro e incivilizado em que atualmente as encontramos. O mar da Tartária é o oceano gelado, que não admite navegação, e se bem que alguns dos maiores rios do mundo corram por aquele país, estão a uma distância muito grande entre si para levar comércio e comunicação por sua maior parte. Na África não há grandes mares interiores, como o Báltico e o Adriático. Na Europa, o Mediterrâneo e o Euxino, tanto na Europa como na Ásia, e os golfos da Arábia, da Pérsia, da Índia, de Bengala e do Sião, na Ásia, para levar o comércio marítimo às regiões interiores daquele grande continente. E os grandes rios da África estão muito distanciados entre si para dar ocasião a qualquer navegação interna. O comércio que qualquer nação pode levar a cabo por meio de um rio que não se reparte em grande número de afluentes ou canais e atravesse outro território antes de dar no mar, nunca pode ser muito considerável, pois está sempre no poder das nações que possuem e aquele outro território obstruir a comunicação entre o país superior e o mar. A navegação do Danúbio é de muito pouco uso para os vários estados da Bavária, da Áustria e da Hungria, em comparação com o que seria se qualquer deles possuísse
todo o seu curso até desaguar no Mar Negro. Da origem e do uso do dinheiro. Estando a divisão do trabalho bem estabelecida, é apenas pequeníssima parte das necessidades de um homem que é suprida pelo produto do próprio trabalho. Ela satisfaz a maioria dos ela satisfaz a maioria delas trocando aquela parte em excesso do produto do próprio trabalho que está muito acima de seu consumo pelas partes do produto do trabalho dos outros de que necessitar. Todo homem assim vive pela troca, ou se torna até certa medida mercador e a sociedade cresce até ser uma sociedade comercial propriamente dita. Mas quando a divisão do trabalho começou a ter lugar, este poder de troca frequentemente deve ter sido obstruído ou embaraçado em suas operações. Um homem, suponhamos, tem mais de uma certa utilidade do que ele precisa, ao passo que outro tem menos. O primeiro, consequentemente, gostaria de se livrar dela e o outro de adquirir parte deste supérfluo. Mas se este porventura não tiver nada de que o primeiro precisa, nenhuma troca pode se dar entre eles. O açougueiro tem mais carne em sua loja do que ele mesmo pode consumir, e o padeiro desejariam cada um deles comprar uma parte, mas eles nada têm a oferecer em troca, exceto os diferentes produtos de seus respectivos negócios, e o açougueiro já está provido com todo o pão de que necessita imediatamente. Nenhuma troca, neste caso, pode ser feita entre eles. Não pode ser seu mercador, nem ele seus clientes, e todos são, assim, menos úteis uns aos outros. Para se evitar a inconsistência de tais situações, todo homem prudente, em toda a era da sociedade, depois do primeiro estabelecimento da divisão do trabalho, deve naturalmente ter se esforçado para regular seus negócios, de tal modo a ter todo o tempo consigo, além da produção peculiar, a sua indústria, uma certa quantidade ou uma ou outra utilidade que ele pensava que poucas pessoas recusariam em troca pelo produto de sua indústria. Diversas utilidades foram sucessivamente consideradas e empregadas para este fim. Nas eras rudes da sociedade, diz-se que o gado foi instrumento comum de comércio, e se bem que deva ter sido um instrumento bastante inconveniente, no entanto, nos tempos antigos, achamos coisas que eram comumente avaliadas de acordo com o número de cabeças de gado que foram dadas em troca por elas. A armadura de Diomedes, diz Homero, custou apenas 9 bois, mas a de Glauco custou 100 bois. Disse que o sal é um instrumento comum do comércio e das trocas na Abissínia, uma espécie de concha em algumas partes do litoral da Índia, bacalhau seco na Terra Nova, tabaco na Virgínia, açúcar em algumas de nossas colônias das Índias ocidentais, peles ou couro curtido em alguns outros países. E ainda hoje há uma vila na Escócia onde não é raro, segundo me disseram, que um trabalhador carregue pregos em vez de dinheiro para jogar ao padeiro, para trocar com o padeiro. Em todo o país, porém, os homens parecem todos determinados por razões irresistíveis a dar preferência para esta aplicação aos metais acima de toda outra utilidade. Os metais não só podem ser conservados com o mínimo de perdas, sendo pouquíssimo perecíveis, mas igualmente sem nenhuma perda, podem ser divididos em qualquer número de partes, bem como por fusão, estas partes podem ser facilmente reunidas de novo. Uma quantidade que nenhuma outra utilidade, uma qualidade que nenhuma outra utilidade igualmente durável possui, e que, mais do que qualquer outra coisa, torna-os aptos a serem instrumento do comércio e da circulação. Um homem que quisesse comprar sal, por exemplo, e só tivesse gado para dar em troca, deveria ser obrigado a comprar sal no valor de todo um boi, ou de todo um cordeiro, de uma vez,
Seria improvável comprar menos que isto, porque o que teria de dar em troca dificilmente poderia ser dividido sem perdas. E se tivesse em mente comprar mais, pela mesma razão, deveria comprar o dobro ou o triplo da quantidade para compensar o valor de 2 ou 3 bois ou carneiros. Se, pelo contrário, em vez de carneiros ou bois, tivesse metais para dar em troca, poderia facilmente proporcionar a quantidade do metal a exata quantidade da utilidade que necessitasse imediatamente. Em relação ao sal, diferentes metais foram utilizados por nações distintas para este fim. O ferro foi o instrumento comum de comércio entre os antigos espartanos, o cobre entre os antigos romanos e o ouro e a prata entre todas as nações ricas e comerciantes. Esses metais parecem ter sido utilizados originalmente em barras rústicas, sem selo ou cunhagem. Assim, nos é contado por Plínio, pela autoridade de Timeu, antigo historiador, que até o tempo de Sérvios Túlios, os romanos não tinham dinheiro cunhado, mas faziam uso de barras de cobre, não estampadas, para comprar aquilo de que precisavam. Essas barras brutas, portanto, faziam naquele tempo o papel de dinheiro. O uso de metais neste estado bruto era afetado por duas grandes inconveniências. Primeira, o trabalho da pesagem. Segunda, onde ensaiá-los. Nos metais preciosos, em que pequena diferença na quantidade faz grande diferença no valor, mesmo o trabalho de pesar com a precisão adequada requer pelo menos pesos e balanços muito precisos. A pesagem de ouro, em particular, é uma operação de alguma delicadeza. Nos metais mais grosseiros, onde um pequeno erro seria de pequena consequência, menos precisão seria, sem dúvida, necessária. Contudo, acharíamos muito trabalhoso se cada vez que um homem pobre tivesse de comprar ou vender um tostão em bens, fosse obrigado a pesar o tostão. A operação do ensaio é ainda mais difícil, mais tediosa, e a menos que parte do metal seja bem derretida no cadinho, com os solventes adequados, nenhuma conclusão se pode tirar que seja precisa. Antes da instituição da moeda cunhada, a menos que passassem por esta tediosa e difícil operação, as pessoas estavam sempre sujeitas às maiores fraudes e imposturas, e em vez de o peso de uma libra de prata ou de cobre puro, podiam receber em troca de seus bens uma composição adulterada dos materiais mais grosseiros e baratos que, no entanto, por seu aspecto exterior, eram feitos à semelhança daqueles metais. Para prevenir tais abusos, para facilitar as trocas e assim encorajar toda sorte de indústria e comércio, achou-se necessário, em todos os países que fizeram qualquer esforço considerável de desenvolvimento, a pôr selo público sobre certas quantidades de certos metais que eram usuais naqueles países para a compra de bens. Daí a origem do dinheiro cunhado e das oficinas públicas de cunhagem. Instituições exatamente da mesma natureza instituições da mesma natureza das de chancela de tecido, de linho e lã, todas elas devem certificar por meio de um selo público a quantidade e a qualidade uniforme daquelas diversas utilidades quando comercializadas. Os primeiros selos públicos desta espécie, que foram apostos aos metais correntes, parecem, em muitos casos, ter se destinado a certificar o que era tão difícil quanto importante, a qualidade ou pureza do metal, assemelhando-se à marca esterlina que atualmente é aposta às chapas e barras de prata, ou a marca espanhola, que por vezes é aposta aos lingotes de ouro, que sendo marcada só de um lado da peça, sem cobrir